Bom dia, Pepitas! Consegui validar o meu canal. Tchá, tchá, tchá. Agora eu posso ler sem ser. Uá! Tô muito feliz. E hoje é dia de culto. Tô muito feliz. Contudo, vamos para a leitura. Hoje é do 16 ao 19. Agar e Ismael. Ora, Saraí, mulher de Abraão, isso é a porta da cozinha, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Saraí a Abraão: Minha ofensa é por tua causa. Ai, meu Deus. O drama, né? A novela da Bíblia. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue-me entre mim e ti. E disse Abraão a Saraí: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a a Saraí, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Saraí: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e este deu o nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Deus muda o nome de Abraão. 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gente, é muito emocionante pensar numa aliança com Deus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Aumentou um A, tá, gente? Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncisado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. Gente, é muito bonito uma aliança, né? Mas que babado. O filho de 8 dias, pois, será circuncisado todo homem nas vossas gerações.
o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. É esquisito falar de, né, servo e tudo mais. Naquela época, tudo tinha um contexto, tá, gente? Sendo certo ou errado, contexto, tá bom? Como efeito, será circuncisado o nascido em tua casa e o comprado com teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara de idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar. E falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. A prática da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Corajoso! E Ismael, seu filho, era de idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Interessante falar disso, né? Eu acho que é para mostrar, né, como o cara foi corajoso de fazer uma aliança com Deus, que é muito bonito, mas, né, você pagou ali com um pedacinho seu, literalmente. Os 3 anjos aparecem a Abraão, esse é o 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e viu os 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao seu servo que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se
Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, olha que bonito. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu o saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Audacioso! Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos... eu li de novo. Pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40, disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam a Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles, então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho,
que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló. Não foi cegueira literal, gente. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. Agora eu entendi. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que ainda estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Teve que o anjo pegar pela mão. Assim o tiraram para fora da cidade, e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: está bem, aceito também tua proposta para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ainda é o finzinho do 19. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas. Essa parte é babado também, tá, gente? Bem babado. Porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai.
e deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu. Deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gente, é controverso. Eu vou procurar saber por que rolou isso aqui. Porque com certeza os historiadores têm um motivo. Deve ter um contexto que eu não conheço. Mas é babado, tá? Não sei muito bem explicar. Eu tenho que ir pro culto. Um domingo maravilhoso para vocês. Que a semana seja ótima. E a partir de amanhã eu vou começar a orar pelas pessoas. Então, amanhã eu explico melhor, mas é isso. Bom domingo, boa semana, que Deus abençoe a todos. E felicidades, pepitas!